Romanos 1, verso 16. É o texto que nós vamos ler hoje. Romanos 1, verso 16. O texto diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Salvação é a palavra grega sotéria, que significa integridade. E integridade, nessa palavra aqui, se refere a todos os sentidos. Literal. Integridade não é o que você faz. Integridade é algo que você é. Existe uma identidade em Cristo. Você possui uma identidade em Cristo. E a Bíblia vai dizer que você foi chamado em Cristo para ser rei e sacerdote. Apocalipse capítulo 1, verso 5 vai dizer: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o governante dos reis da terra, aquele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, e nos fez reis e sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o domínio para todo sempre. Reis e sacerdotes. Você precisa saber qual é a sua identidade. Você precisa saber quem você é. Essa palavra aqui, governante, na versão King James, é traduzido como príncipe dos reis do mundo. Jesus, ele é príncipe e ao mesmo tempo rei. Como príncipe, ele se submete ao seu Pai no céu. E como rei, ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. E o texto diz que ele nos amou, aquele que nos amou. A base aqui é o amor. Jesus nos amou. O Rei dos Reis ama você como mais ninguém pode te amar. Ninguém te amou como Ele te ama e ninguém vai te amar como Ele te ama. O amor dele realmente é singular, é exagerado, é extravagante, é incondicional. Não depende de você. A verdade é essa, o amor dele por você não depende de quem você é. Pensa aí na pessoa que mais próxima de você, mais íntima. Pessoa que mais te conhece, que tem mais intimidade com você. Mesmo assim, essa pessoa não te conhece totalmente. Agora, se essa pessoa tivesse acesso a tudo que você pensa, aquelas coisas que você não conta para ninguém, que passam na sua cabeça, aquilo que você faz quando ninguém está vendo, que você está sozinho, se essa pessoa que é próxima de você e que diz que te ama, tivesse acesso a todas essas informações, será que mudaria alguma coisa? O ponto é, existe alguém que sabe tudo de você. Esses pensamentos, o seu passado, o que você faz quando está sozinho. Ele sabe tudo, mas Ele te ama de qualquer forma. E o amor dele não muda. Porque não depende, não é condicional. Ele te amou primeiro, antes de qualquer coisa. Ele sabe tudo de você. Ele sabe das tuas debilidades, fraquezas, Ele sabe das suas limitações. Mas isso não é condicionante para o amor.
Não é isso que conecta ele a você, não depende disso. O mundo muitas vezes questiona o amor de Deus. E muitas pessoas fazem perguntas como: por que Deus quer punir o pecado? Por que o inferno é um lugar tão terrível? Por que Deus é tão mau? A verdade é que essas perguntas, elas não têm base, elas não têm sustentação, biblicamente falando. Mas ao fazer essas perguntas, as pessoas se colocam como um juiz. Falam como se não tivesse as escolhas, os seus atos não tivessem uma consequência no mundo natural. O que você faz gera uma consequência. Se você avança um sinal vermelho, vai chegar uma multa. Você corre o risco de um acidente. Um guardinha vai te multar ou o pardal te pega. Há uma consequência. No mundo natural existem consequências. Da mesma forma, existem consequências por pecar contra Deus. Mas não é Deus que age punindo, mas você sai de uma esfera de proteção, você sai debaixo de suas asas e você vai para uma esfera onde é uma selva, onde seres estranhos podem te atacar e fazer o que bem entenderem com você. Você está num lugar desprotegido. Se afastar de Deus, pecar contra Deus, o Todo-Poderoso, é muito terrível. É mais terrível do que pecar contra outro ser humano. Veja, o homem peca contra Deus e isso exigiu uma punição severa. Mas o que ele faz? Ele revela a sua graça, ele revela o seu amor através do seu filho na cruz. Havia uma justificativa para punir, mas ele entrega a si mesmo. Ele entrega o que ele tem de mais precioso. Veja, ele não envia um representante, um anjo. Não, vou mandar um anjo aqui, porque o negócio não vai ser brincadeira ali na cruz do Calvário. Então vou mandar um anjo para poder fazer esse serviço. Não, ele escolhe enviar seu Filho amado para morrer por nós. Romanos 5, verso 8 diz: mas Deus demonstra seu próprio amor para conosco, pois enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Nós éramos ainda pecadores e Ele já morreu por nós, Ele já se entregou por nós. Veja, você ainda não era santo, você ainda não fazia algo para merecer e Ele já morreu por você. Somente quando você reconhece que é um pecador, você pode ver Jesus como seu Salvador. Nisso a lei foi perfeita. Nos mostrar a nossa sujeira, a nossa incapacidade, a nossa imperfeição e a necessidade de um Salvador. Seríamos incapazes de salvar a si mesmo. Deus é doador, Deus é amoroso, e um amor, Ele se doa, Ele se entrega. Por isso que Jesus, Ele se agradava quando alguém era curado, quando alguém recebia uma bênção. As pessoas que foram curadas, as pessoas que foram libertas, foram as pessoas que mais agradaram a Deus. Mas aqueles que eram cheios de si mesmos, cheios de sua própria força e justiça, foram as pessoas que mais entristeceram Jesus. Aqueles religiosos que achavam que não precisava de Cristo, eles entristeceram o coração daquele que é amor e doador. Aquele que o tempo todo está querendo abençoar. O texto diz que Ele lavou os nossos pecados com seu próprio sangue, com a sua própria vida.
Sangue representa vida. Ele lava os nossos pecados, ele paga o preço da culpa, da condenação com a própria vida. E você pode ter certeza que seus pecados ficaram mais brancos do que a neve, do que a branca lã. E como diz o texto, ele nos fez reis e sacerdotes para seu Deus e Pai. Ei, você pertence a uma família real. Você foi feito reis e sacerdotes para o Pai, para glorificar ao Pai através de Jesus Cristo. Não é para gloriar você simplesmente, finalizar em você, mas é para gloriar o Pai, exaltar o nome de Cristo. E o nome do Pai ser exaltado por isso. A função do sacerdote é louvar a Deus. Um sacerdote vem a Deus com louvor, adoração, presentes. E isso exala um perfume, um cheiro, que sobe, entra na sala do trono. Um cheiro doce para Deus. Mas o maior presente que você pode oferecer a Deus é o seu filho, o seu próprio filho. O maior presente que você pode dar a Deus é Jesus. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Toda vez que nós nos lembramos da obra consumada de Cristo, dependemos dEle, nos identificamos com Ele, isso é um louvor, isso é uma adoração, e estamos exalando o perfume de Cristo para o Pai. Toda vez que você fala, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, você está lembrando do sacrifício e o perfume do Filho crucificado e sacrificado na cruz invade a sala do trono novamente, e isso agrada a Deus. Quando você entroniza Jesus em tudo na sua vida, você está funcionando como um sacerdote. Porque Jesus é o sacrifício. Toda vez que você falar de Cristo, você está falando do sacrifício. Que agradou a Deus. Que agrada a Deus. No Antigo Testamento, os sacerdotes nunca tinham ataques cardíacos, esses problemas sérios de saúde. A menos que fossem feridos por Deus por cometer um pecado. Mas eles passavam por um processo. Mas o ponto é, eles eram sempre fortes, saudáveis e viviam muito. Sabe o que eu quero dizer com isso? Louvar a Deus te dá vida. Louvar a Deus te dá saúde. Louvar a Deus traz cura para o seu corpo. Adorar a Deus muda o seu estado natural. A função de um rei é cumprir a missão de Deus. É semelhante à função de um profeta nesse sentido. Eclesiastes 8, verso 4 vai dizer, onde está a palavra de um rei, aí está o poder. Um rei fala e o que ele diz acontece. É um decreto, se torna uma lei. As palavras de um rei têm poder. Não sei se você está me acompanhando, mas você é rei e sacerdote. No início, Adão tinha esse poder autoritário sobre os animais. Ele falava e todos os animais o obedeciam. Ele tinha autoridade na sua fala, na sua voz, na sua direção. Quando Adão peca, ele perde a autoridade. Ele perde a glória de Deus que estava sobre ele. E a partir daí, a natureza que o homem estava sobre ela para governar, ele perde o governo da natureza. Outra pessoa assume, você sabe. Adão sai da sua posição e Satanás pega a sua posição. Adão era príncipe desse mundo. Depois você vai ver Lúcifer sendo chamado de príncipe.
Perceba, o homem nasceu para essa posição. Para governar o mundo e não o mundo governar o homem. Ainda nos dias de hoje, tem pessoas sendo dominados por aquilo que ele nasceu para dominar. As coisas naturais, o homem nasceu para dominar sobre elas. O homem, quando peca, ele é destituído da glória de Deus. O pecado é isso que ele faz, ele te destitui da glória de Deus. Romanos 3, verso 23 vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem foi criado para exalar a glória do Pai. Para que quando alguém olhasse para o homem, visse o Pai, visse a sua glória, visse a sua excelência. Mas o homem perde a glória. O homem perde a capacidade de carregar a glória. Assim como Jesus fez em seu tempo na terra. E Jesus, ele trouxe essa glória de volta. A glória de Deus estava sobre Cristo e ele diz ali diante dos discípulos, Pai, a glória que tu me destes, eu dou a eles. Ele devolve a glória para o homem. Ele transmite aquilo que ele recebeu. Ele reconquista a glória e ele devolve a glória para o homem. E a glória fala de integridade, de uma excelência moral. Ela pode ser vista e notada através de uma excelência moral. Veja que quando Jesus ele corrigia seus discípulos ou algum homem de Deus, ele fazia isso com graça e muito amor. João Batista teve dúvidas se Jesus era o Messias. Ele teve dúvida da identidade de Jesus como Messias. E aí ele responde da seguinte forma. Jesus respondeu e disse aos discípulos de João, ide dizei a João as coisas que ouvis e vedes, os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres têm o evangelho pregado a eles, e bem-aventurado aquele que não se ofende por minha causa. Ele não repreende duramente. Ele não envergonha João na frente dos seus discípulos. Ele simplesmente envia essa mensagem graciosa para João, dizendo, eu sou o Messias. Veja os sinais, veja os milagres. E aqui Jesus revela a cura para a descrença. O cego vê, o coxo anda, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres têm o evangelho pregado a eles. Essa é a cura para a descrença. Basta contar às pessoas o que Jesus fez na sua vida. Testemunhar, o testemunho é a cura para a descrença. Diante da dúvida, apenas ouça aquilo que Cristo fez, conte aquilo que Cristo fez e você vai ver a dúvida sendo desmontada. A correção de Jesus aos discípulos sempre foi com amor e graça. Mateus 8, verso 26, diz, e ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Veja, ele não repreende os discípulos duramente por sua falta de fé. Ele apenas diz, homens de pouca fé, por que vocês duvidaram? A repreensão é cheia de amor e compaixão. Quando Jesus corrige seus discípulos dizendo, homens de pouca fé, ele na verdade estava dizendo, por que vocês tiram tão pouco de mim se eu tenho tanto para entregar para vocês? Por que vocês não me usam mais? Por que vocês não retiram mais? Por que vocês não pegam mais? Eu estou tão cheio e tão disponível, mas vocês pegam tão pouco.
O amor é a mão que dá, e a fé é a mão que recebe. Você é chamado para viver de acordo com os padrões de Deus, entenda. Não nos padrões do mundo. Você não foi enviado para viver no modelo do mundo, mas no modelo celestial. Você tem uma identidade, você é rei e sacerdote de um reino eterno e vindouro. 1 Pedro 2, verso 9 vai dizer: mas vocês são uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação sagrada, seu próprio povo especial, para que possam proclamar os louvores àquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é você, esse sou eu, somos nós. Geração escolhida. Ei, você foi escolhido. Deus te escolheu. Você foi especialmente escolhido por Deus. Ele passou os olhos e falou: eu gostei. É ela, é ele. Você foi escolhido. Sacerdócio real também é mencionado nesse texto. Tem uma cunhagem de porte de realeza. Diferente do sacerdócio do Antigo Testamento, onde os sacerdotes e reis eram claramente demarcados, essa diferença de um e do outro. Algumas exceções, como Melquisedeque, que é mencionado rei e sacerdote ao mesmo tempo. Gênesis 14, 18 diz: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era rei e sacerdote. Mas não era comum, a coisa era muito bem separada. O rei Uzias ultrapassou os limites como rei, ele tentou fazer o papel de sacerdote. Ele tentou preencher a função de sacerdote. Ele entra no Santos dos Santos e oferece o incenso. Algo que somente o sacerdote na sua época podia fazer, ele vai lá e faz. E ao fazer ele se torna leproso para o resto da vida. No Antigo Testamento tinha essa distinção clara entre rei e sacerdote. Deus queria proteger a glória do seu Filho Jesus. Jesus será rei e sacerdote, conforme profetizado por Zacarias. Capítulo 6, verso 13. Sim, ele construirá o templo do Senhor, ele levará a glória. Ó a glória de volta. E se assentará e governará em seu trono. Ele será sacerdote no seu trono, e o seu conselho de paz estará entre os dois. Hoje nós estamos em Cristo e somos reis e sacerdotes com eles. Reis para dominar, sacerdote para ministrar. Ei, Deus te deu as duas funções em Cristo Jesus, amém? Deus te fez um sacerdócio real e uma nação santa, para proclamar louvores a Ele. E a palavra louvores aqui, que foi utilizada nesse texto, não se refere apenas à adoração. É a palavra grega arete, que significa excelência moral. Para que você pudesse proclamar a excelência dEle. Nossa função real é proclamar a excelência de Deus. Nossa função sacerdotal é adorá-lo. Mas a real é proclamar a excelência dEle. Nossa função real é ser moralmente excelente. Ser moralmente excelente no casamento, nos negócios, nos seus convívios, nos seus relacionamentos diários. A moralidade de Deus é diferente da moralidade do mundo. Sua excelência moral não é apenas sobre o que fazemos por fora, mas quem somos por dentro.
A moralidade de Deus aqui citada não é algo que você faz, é algo que você é. É gerado da sua nova natureza em Cristo. Não é um esforço, é um resultado, é um fruto. Eu sou isso. Me tornei isso em Cristo. Os frutos são produzidos sem esforço, sem performance. Simplesmente eles brotam. Você está me entendendo? A excelência moral vai além da ética e do cumprimento da lei. A lei não pode mudar o coração do homem. A excelência moral não é apenas fazer algo, porque a lei diz. Pela graça, Deus nos transforma de dentro para fora. É algo que é gerado através do Espírito Santo no nosso interior. O que devemos fazer se torna o que queremos fazer, por causa do Espírito Santo. Eu não vou me esforçar para ser santo, eu sou santo. Você não vai se esforçar para ser correto, você é correto em Cristo Jesus. Seus caminhos serão ajustados. Os desejos de Deus para você e para mim vão além da lei, além das exigências da lei. Não é sobre não cometer adultério, é sobre o desejo de Deus que você ame o seu cônjuge. É mais do que evitar o adultério, é amar o cônjuge. É mais do que não roubar, é ser generoso. É mais do que não matar, é amar o próximo como a ti mesmo. É exceder aquilo que a lei exige. É fazer mais do que ela determina. Mas isso só pode ser feito pelo Espírito Santo em nós. Só acontece pela graça, por essa transformação interior. E se não procede de nós, então essa excelência moral, ela envolve humildade. Veja, Jesus era moralmente excelente, mas ele não era arrogante, desdenhoso, nem exalava superioridade, como os religiosos fazem. Eles se acham moralmente, melhores, e você se sente até desconfortável perto deles, porque eles parecem um ser de outro planeta. É uma coisa quase que inalcançável, sendo que a Bíblia diz que é para todos que nasceram de novo. Não é só para aqueles que têm o olhar de peixe morto e muda a voz na hora de falar com você. É um povo estranho. Sabe aquela atitude santa que deixa o outro inferior, se sentindo pequeno, incapaz de ser igual? Não, Jesus é humilde. Ele fala, eu sou o caminho. Sabe por que ele diz que eu sou o caminho? O que eu faço você pode fazer. E ele diz lá mais na frente, obras maiores vocês farão. O religioso não, ele coloca num patamar tipo, ninguém é igual a eu, ninguém ora o tanto que eu oro, nem leia a Bíblia o tanto que eu leio, louvado seja o meu nome. É complicado esse povo. Jesus era simples, Jesus era humilde. Ele poderia ter escolhido qualquer lugar para nascer, mas ele escolheu nascer numa manjedoura, um lugar para animais, o lugar mais humilde de todos. Ele foi criado em Nazaré, uma cidade que era uma parada de viajantes, foco de vício e pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça brotou e cresceu no meio do pecado. Na verdade, a graça foi revelada por causa do pecado. Jesus não distribuía bênçãos à distância. Ele sempre se aproximou do pecador, do enfermo, para curá-los, para abençoá-los. Quando ele se aproximava de um leproso, ele tocava nele.
Jesus não veio para ser um benfeitor, ele veio para ser o seu amoroso Salvador, o seu amoroso Redentor. A humildade está enraizada na segurança. O Espírito Santo nos deu o segredo da verdadeira humildade. João 13, verso 3. Jesus, sabendo que o Pai entregara todas as coisas em suas mãos, e que vinha de Deus e ia para Deus. Levantou-se da ceia e pôs de lado as suas vestes, pegou uma toalha e cingiu-se. Depois disso, ele derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. O texto diz: Jesus sabia que o Pai havia entregue todas as coisas em suas mãos e que ele vinha de Deus e ia para Deus. Alguém que sabe quem é não tem problema de lavar o pé do outro. Jesus sabia quem ele era. Aquilo não era uma humilhação para ele. O maior serve o menor. Ele não tinha problema de identidade, então ele poderia lavar os pés do próximo. Uma pessoa orgulhosa, ela não lava o pé do próximo. Ela acha que está se rebaixando. Mas no reino dos céus a coisa é meio que invertida. O maior serve o menor. Apenas os inseguros se orgulham. Somente aqueles que sabem quem são e o que Deus lhe deu são verdadeiramente humildes. Eles não têm do que se orgulhar porque sabem que tudo que chegou a eles veio de Deus. Eu vou me orgulhar de quê? Se Ele me deu tudo e Ele é tudo na minha vida, tudo que eu sou e tudo que eu vier a ser veio dEle. É de sua bondade, é de sua graça. Então eu não tenho motivo para me orgulhar, mas eu tenho motivo para adorar. Eu tenho motivo para celebrá-lo na minha vida. Mas a carne sempre quer receber crédito e glória de algo. A carne gosta de louvor. Mas precisamos reconhecer que Jesus já fez tudo por nós. E a única coisa que a gente precisa fazer é acreditar. Deus quer que você entenda quem é você. Você será poderoso quando você entender a sua identidade. Você é príncipe, você é uma princesa. Você é rei e sacerdote de Cristo. Entenda, você não está agindo como um rei e sacerdote para se tornar um. Você está agindo como um rei e sacerdote porque você já é um. Já é você, já é a sua pessoa, fala de você. E um príncipe não é uma pessoa mesquinha nem desprezível. Um príncipe geralmente é generoso, é régio na sua postura. A identidade de um príncipe pode ser vista em suas atitudes. E um príncipe sempre faz mais do que esperam dele. O Espírito Santo vai te levar a exceder as exigências do mundo. Precisamos receber uma revelação de quem somos em Cristo. E quando sabemos quem somos em Cristo, mostraremos as excelências morais do nosso Deus em nós sem esforço. Efésios 4, verso 1 diz: andai dignos da vocação com que fostes chamados. Você tem uma vocação. Você foi chamado com uma vocação. Mas antes de podermos andar, temos que aprender a sentar e descansar em Cristo. O Evangelho começa com se assentar em Cristo Jesus nas regiões celestiais. O quão bem você anda depende de quão bem você se assenta. Se assentar em Cristo nas regiões celestiais é depender dEle, e da autoridade, do poder dEle, da capacidade dEle para que tudo aconteça.
Descanse no poder do Espírito Santo, afinal, você recebeu o Espírito de Deus por qual motivo? Se não para usá-lo. Não tente fazer antes de ter uma revelação de quem você é. Descanse naquilo que Cristo fez por você. E a partir desse descanso, você será direcionado pelo Espírito Santo para viver a vida que Deus chamou você para viver. Não se trata do que você faz, se trata de quem você é. Não se trata de suas obras, se trata da sua natureza, da sua identidade, de quem você é filho e quem você representa hoje, nesse tempo e nessa geração. Precisamos saber quem somos em Cristo para vivermos uma vida como a de Cristo. Estamos hoje revestidos de Cristo Jesus. Nossas ações decorrem de nossa identidade. Nossas ações decorrem de como nós nos vemos. Você é rei e sacerdote, mas tem muita gente, muito rei e sacerdote, agindo como escravos, como bastardos, como alguém que não é nada. Porque afinal o mundo foca em coisas externas. Ele olha o que você deixou de fazer, você não fez suficiente, você não foi capaz. O mundo foca naquilo que você fez de errado. O que você faz por fora é menos importante do que quem você é por dentro. Você pode fazer algo generoso, mas com espírito mesquinho. Você pode se esforçar, mas você não vai mudar o espírito. Você não vai mudar a natureza, é um esforço, você vai se cansar. O que importa é o espírito que você carrega quando faz as coisas. Se for o espírito de Cristo, vai ser sem esforço. Se for na carne, sabe, além de ser forçado, ainda vai gerar orgulho. Já viu quando a pessoa se orgulha de jejuar, se orgulha de orar, se orgulha de ser honesto? Está fazendo isso na carne, na força do braço. Não é o fruto do Espírito Santo nela, mas é algo que ela está produzindo ali. Você é chamado para ser como Cristo. 1 João 4,17 diz: o amor foi aperfeiçoado entre nós nisto, para que tenhamos ousadia no dia do juízo, porque como Ele é, nós também somos neste mundo. Como Cristo é, nós somos neste mundo. Como Jesus é, você também está neste mundo. Como Jesus é saudável, você também é neste mundo. Como Jesus é abençoado, você também é neste mundo. Como Jesus é amado, você também é neste mundo. Como Jesus é próspero, você também é neste mundo. Não é uma declaração mágica para você ficar recitando, é uma verdade que você declara. Como Cristo é, assim eu sou neste mundo. Está enfrentando uma dificuldade? Declare, como Cristo é, eu também sou neste mundo. Precisamos contemplar a glória de Jesus. E quando você contempla a glória dele, o Espírito Santo transforma em sua imagem, sem esforço. 2 Coríntios 3, verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você entendeu? Não é sobre o que você se esforça para fazer. Não é sobre quem você se esforça para se tornar. É sobre quem você já é em Cristo Jesus. Você é chamado para viver uma vida elevada, acima da média, porque é o Espírito Santo em você. Mas você precisa ter a imagem verdadeira da sua natureza, da sua identidade, de quem você é em Cristo.
É muito importante com quem você se associa, e a palavra está mandando você se associar com Cristo, se ver nele. Você conhece a história de Josafá? Eu já citei aqui. O rei Josafá era um bom rei, e ele se associou com Acabe, um rei perverso. E ele se identifica com Acabe. O texto vai dizer em 2 Crônicas 18, verso 3, eu sou como você. Olha o que ele diz. Ele se identifica com o rei perverso. E ao fazer isso, ele se identifica com o destino de Acabe. Isso é pesado. Ao se identificar com alguém, você desfrutará ou sofrerá o destino dessa pessoa. Cuidado com quem você se identifica. Quem se identifica com o mundo vai receber o destino do mundo. Você foi chamado para se identificar com Jesus Cristo. Josafá foi salvo por misericórdia, por bondade de Deus, pela graça. Porque ele era para sofrer a morte de Acabe. Mas ele teve uma libertação. Aonde você estiver, você tem que exalar a glória de Deus. Se você é um homem de negócios, faça negócios através de princípios, de valores. Seja correto, seja inteiro, seja íntegro. Não pegue o modelo do mundo, não pegue a forma do mundo, não haja como o mundo. O mundo fala, para ter sucesso tem que fazer isso. Não, não. Você não tem que pegar, você não pode se identificar com o mundo, senão você vai ter o final do mundo. Você vai atrair para você o destino. Trate você com a sua verdadeira natureza em Cristo. Corrija seus filhos, mas sempre com base em quem eles são em Cristo. Eles são príncipes, elas são princesas. Você tem vários reis e sacerdotes pequenininhos em casa. Trate-os dessa forma. E ensine-os a entender que eles são, sim, reis e sacerdotes, representantes do Deus vivo nesse tempo e nessa geração. Se identifique com Cristo. Reconheça a semelhança divina e a luz que está em você. Algo em você que te diferencia do mundo. Há uma luz sobre você que as pessoas podem ver e notar. Você carrega um ar de realeza, onde você quer que chegue, onde você vá. Provérbios 17, verso 7 diz, excelente discurso não convém a um tolo, muito menos lábios mentirosos a um príncipe. Tem gente que fala uma mentirinha só, faz mal não, faz mal a ninguém. O mundo acha que não há nada de errado em falar uma mentirinha. Mas Deus não espera que um príncipe dele minta. As pessoas esperam de um príncipe e de uma princesa somente a verdade. Você não precisa ser igual ao mundo. Você tem que ir no contrafluxo. Você tem que ir na contramão do mundo. Quando você reconhecer que já é um príncipe, quando você reconhecer que já é uma princesa, você vai agir e viver como tal. Mas tudo isso começa sabendo quem você é em Cristo hoje. Descansando nessa identidade. E o Espírito vai produzir em você a excelência moral de Deus. Tudo isso vai fluir de forma natural na sua vida, quando você entender que precisa se identificar com Cristo e depender do Espírito Santo.